Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 4, letargia, catalepsia e morte aparente, a partir da pergunta 422. Então, essa pergunta às vezes nos soa estranho, né? Essa não pergunta, mas essa palavra. Letargia, catalepsia, morte aparente, né? Então, o que é uma letargia? Letargia nada mais é do que quando aquela pessoa entra num sono profundo. Catalepsia é bem parecido, mas a pessoa perde, né, alguns movimentos, né? Fica incapacitado de alguns movimentos. E a morte aparente, né? Nós podemos comparar aí talvez com o estado de coma, para que a gente possa entender, apesar de não ser a mesma coisa, mas pode, né? A pessoa está ali, entra naquele sono profundo. Outros está ali, mas está com uma incapacidade para determinados movimentos. E outra está com o corpo físico funcionando, mas aparentemente parece que está morto, né? Eu tive a experiência de um depoimento de uma amiga que hoje já se encontra desencarnada, mas ela me contava exatamente assim. Ela era uma senhorinha idosa, sabe? Até evangélica, aquelas evangélicas ferrenhas, mas nós duas nunca deixamos de orar juntas. Todas as vezes que nós tínhamos oportunidade, nós orávamos. E eu ia até na igreja com ela, né? Para não contrariá-la. Ela já bem idosa, mais de 80 anos, ela batia e falou assim: Ana, você quer ir na igreja comigo hoje? Tal hora? Sempre quando eu podia, eu falei: vou, posso, pode passar aqui e me chamar, que eu vou orar com a senhora, né? E eu sempre ia com ela. E um dia, apesar dela ser evangélica, ela nunca falou em questão de espiritismo ou do tipo, e eu também nunca a contrariei. Mas ela me falou assim: Ana, teve uma vez, os meus filhos eram pequenos, tinha na faixa de 8, 10 anos, principalmente as minhas meninas mais novas. Eu tive uma coisa tão estranha, ela falava que era pressão baixa. Eu tive uma queda de pressão que eu dormi quase que uma semana. Só que naquela época, né, muito antigamente, ela desencarnou com mais de 80 anos, né? Ela falou assim, o médico, o meu marido me contou depois que o médico falou assim, olha, leva ela para casa, ela não está morta, ela está num sono profundo, mas ela vai despertar, porque se ela ficar aqui no hospital, é capaz que eles vão dar ela como morta, né? Então, deixa ela em casa, se levar para o hospital, né? Deixa ela aqui, ela vai acordar, né? Então, um médico sábio, né? Na época. E ela me contava assim que ela foi para um lugar e que ela tem certeza que esse lugar é o mundo espiritual. Mas para ela, o mundo espiritual era o céu, né? Eu fui para um lugar onde eu estive o tempo todo trabalhando nesse lugar, ajudando quem estava lá, ajudando umas crianças, e eu ajudava um, eu ajudava outro. O lugar era muito bonito, tinha muito verde, e ela foi descrevendo tudo o que ela vivenciou lá. E que quando ela retornou ao corpo físico, ela ficou sabendo que tinha se passado uma semana, né? Que as meninas trancavam a casa, uma ia para a escola de manhã, outra ia para a escola à noite, deixava a casa trancada, né? Todo mundo que chamava, não, minha mãe não está, mas a mãe estava lá, nesse sono profundo, né? Então, são experiências aí que as pessoas vivenciam e que as pessoas, graças a Deus que elas nos contam, né? Para a gente também ir tentando entender, tentando trazer para nós essas questões e saber que essas questões existem. Assim como as EQMs, né? Que são as experiências quase morte de pessoas que estão ali em leitos de hospitais, em CTI, com o corpo físico muito deteriorado, né, por alguma situação, ou acidente, ou alguma doença, ou alguma coisa que aconteceu, e todos relatam, né, aquele túnel, que eles vão, mas que de repente eles voltam, alguma coisa acontece e eles retornam. Outros que conseguem ver o corpo deitado, né, geralmente veem de cima, o corpo lá deitado. Outros que falam, não, eu estava do lado e percebia meu corpo ali, né, que eu estava vivo. Então, são situações que a grande maioria da medicina
ainda tem os olhos fechados, mas que aos poucos também alguns já abrem os olhos, porque os relatos são muitos, né? Então, a pergunta 422 começa assim: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem. Então, aqui ele está dizendo daqueles que estão em estado de catalepsia ou de letargia, e na grande maioria das vezes está ouvindo. A gente acha que não estão, mas eles estão ouvindo, né? E costumam voltar e relatar. Então, ele fala o seguinte, quando ele pergunta o seguinte, é pelos olhos e os ouvidos do corpo? E olha a resposta, não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se, né? Então, nessa hora, nós lembramos e fazemos a seguinte reflexão. Nós temos um corpo espiritual e nós temos um corpo físico. Quando o nosso corpo físico, de uma certa forma, está deteriorado ou precisa de adormecer, ou está ali passando por algum momento difícil, nosso espírito está ali do lado, ou também pode perfeitamente sair para desenvolver tarefas, mas o que acontece? Ele não está desligado. Não houve o desencarne. Lembram do fio prata? Continua ligado àquele corpo. Então, aquele corpo está ali passando por uma situação, mas isso não é do espírito, né? Então, quando ele volta e fala, eu escutei, eu vi vocês falando, né? Era é o ouvido do corpo físico? Não, é o espírito que estava ali de forma consciente, quando retorna consciente e consegue relatar exatamente o que ouviu de quem estava ali, de quem perguntava, de quem falava alguma coisa. 422A. Por que não pôde comunicar-se? Então, se ele estava ali consciente, aquele espírito, por que então ele não comunicou? O estado do corpo se opõe a isso. Ou seja, o estado do corpo é que não permitiu que houvesse essa comunicação. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando, mas o espírito continua a agir. E dessa mesma forma acontece quando há o desligamento, quando há o desencarne. O corpo físico morre, mas o espírito continua vivo. Nosso corpo físico não é uma veste que não nos serve mais? Mas nós continuamos seguindo na evolução, continuamos aí tentando trilhar e estudar e aprender e evoluir, porque nós queremos chegar na classe dos espíritos puros um dia, ainda que nós estejamos longe. Então, o corpo está impossibilitado, mas o espírito não. Pergunta 423. Na letargia, ou seja, naquele sono intenso profundo, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Lembra daquela crisálida da borboleta, quando se fecha naquele casulo e fica quietinho ali? Né? Então, ele está dizendo exatamente isso. O corpo não está morto, né? Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte nunca estava consumada. Então, quando ele pergunta se na letargia o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, né? Ele pode, assim como acontece durante o sono. Mas não quer dizer que o corpo físico morre. Se houve a separação, o corte desse fio fluídico, aí sim, esse espírito não volta mais àquele corpo. Mas se ele estava ali naquele estado de letargia e daqui a pouco retoma, é porque a morte do corpo
Não aconteceu. Eles estavam ligados, né? Os liames que ligam o corpo físico do corpo espiritual estavam ali ainda arrochados, né? Enlaçados. Pergunta 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que sem recursos morreria realmente? Então, ele está dizendo o seguinte: se dá aquele corpo que está ali se deteriorando, se aconteceu alguma coisa àquele corpo, se ele for cuidado a tempo, atendido a tempo, é possível, né? Renovar esses laços que iriam se romper se ele ficasse ali, né? De uma forma sem socorro, né? Então, ele fala que é possível renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, realmente morreria. Ele fala assim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nestes casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos, né? Então, a medicina terrena está ali agindo, mas a medicina espiritual também está ali ajudando, né? Visto que um corpo, principalmente o corpo físico, para que ele não morra, ele tenha necessidade de quê? Do corpo espiritual. Porque se o corpo espiritual for desatado do corpo físico, não há o que fazer. Mas ambos ali, cada um entrando com o que é necessário para o corpo físico e para o corpo espiritual, né? Principalmente essa questão do magnetismo, da energia de agir a tempo, é sim perfeitamente possível. E a gente vê isso constantemente, né? Pessoas que chegam em estado de emergência e a medicina terrena consegue, né? Dar vida novamente a quem estava praticamente morto. Mas nós precisamos entender que nada a medicina terrena faz sozinha, né? Mesmo porque, se é chegada a hora do desencarne, não tem como eles intervirem, né? Esse desencarne acontece de qualquer forma, porque foi chegada dia e hora, né? Mas quando são acidentes que acontecem ou tem-se ali a oportunidade de reintegrar aquele espírito novamente, consertar aquele corpo físico, é perfeitamente possível essa intervenção. Mais abaixo vem um texto dizendo o seguinte: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que a letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências de morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, né? Então, letargia, catalepsia e morte aparente, ela não se confunde com morte propriamente dita, né? E é possível, sim, intervenção, principalmente no caso da catalepsia, né? Intervenção para que se retomem aí ao corpo físico. Corpo físico morreu, desatou os liames, cortou o fio fluídico de prata, encerrou, acabou. Não tem como mais fazer nenhuma intervenção. O que nós temos agora é que seguir e, na oportunidade, reencarnarmos novamente, porque aquela roupa que morreu, aquela roupagem, aquele corpo físico, já era, já não serve mais. Uma vez cortado, separados, não tem mais como voltarmos a este mesmo corpo, somente através da reencarnação. Alguma dúvida, gente?